pensamento grego, só existe o presente. Mas e o passado? Presente consumado. E o futuro? O presente que virá. Porque o que eu falo agora já passou. E o que eu vou falar chegou, passou de novo. O que é interessante, e eu agradeço a Suzy pela brilhante exposição, com detalhes e uma profundidade, que depois merece um pouquinho mais de atenção, que do ponto de vista do pensamento judeu e a continuidade no pensamento cristão, é que a história é linear. E isso faz sentido para quem crê na ressurreição. Para os que defendem, do ponto de vista religioso, da reencarnação, tem que fundamentar no tempo cíclico. Agora, quem entende o tempo do ponto de vista, como a Suzy apresentou, e que tem exatamente essa dimensão, num Deus que se revela, um Deus que se manifesta nessa linha histórica, que agora eu vou gastar o meu grego. Você gastou seu hebraico aqui, Suzy? Eu vou falar do grego, que é o chronos, ou como você conhece, de cronos. Esse é o tempo, é o segundo que está passando, não tem como segurá-lo, não tem como contê-lo, não tem como adiantá-lo, não tem como acelerá-lo, mas que está passando. Mas há uma outra palavra na língua grega para tempo, que é o termo kairos. E o kairos, que todo mundo no meio evangélico conhece como o tempo de Deus, é um pouquinho mais do que isso. Na verdade, é o tempo da soberania de Deus. O tempo onde se realiza marcas na história. É o evento. E é por isso que, quando você está diante do texto sagrado, das sagradas letras, o que você tem é um texto que começa e termina. Inclusive o nome é Gênesis, que é um termo grego, porque deriva da Septuaginta, que significa o ato, a ação de iniciar. Porque toda terminação cis no grego é a ação, é o ato de. Gênesis, Apocalipse. Então a própria revelação contempla o começo, Gênesis e Apocalipse, e o fim. E neste aspecto temporal nós temos uma tensão, que é o tema que eu quero pensar com vocês. Essa tensão que nós vivemos, nós quem? Nós que estamos no presente. Mas o que é o presente? Pois é, o que é o presente? Esta é a questão que, do ponto de vista do Novo Testamento, também remete a essa ideia de um Deus que tem o controle de todas as coisas, segundo os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, é um Deus eterno. Portanto, quando nós pensamos nestas dimensões temporais, nós temos sempre que levar em conta que nós não estamos apenas envolvidos com aquilo que é espaço, mas assim como nós já entendemos aqui, o tempo para nós é essencial. E isso é uma coisa que eu acho, desconfio, não fiz nenhuma pesquisa científica sobre isso, mas eu desconfio que é algo que escapou do homem pós-moderno, principalmente
no viés de Zygmunt Bauman, quando ele propõe a modernidade líquida. Por quê? Porque as pessoas elas não estão muito preocupadas mais com o tempo e, mais do que isso, o sistema ainda nos rouba o que nós temos de mais precioso. O tempo. Com as inúmeras distrações. E os meus alunos têm ouvido incessantemente esse alerta a respeito da disciplina acadêmica, e eu sempre digo, cuidado com as distrações. E hoje nós gastamos algo que nós não podemos conter, mas que nos custa muito caro, o tempo. Então nós estamos vivendo nessa tensão que implica competência cognitiva, sensitiva, epistemológica, competência apologética, e essa competência nós só podemos ganhar, adquirir, se de fato nós entendermos a mente e a vontade de Deus que está revelada nas Sagradas Escrituras. Portanto, quando nós pensamos nessa tensão, estamos nos relacionando com o nosso Deus, ou com qualquer tipo de divindade, porque até o conceito de Deus hoje está relativizado. A gente tem que fazer a seguinte pergunta, né? Aquilo que a palavra do Senhor revela a respeito da esperança, deve ser entendida à luz do que está acontecendo, ou o que está acontecendo deve ser entendido a partir daquilo que foi contemplado, aquilo que já está revelado em termos proféticos. Por isso que a gente tem uma palavra importante no Novo Testamento, que é a palavra parousia, o momento em que o Messias finalmente chega. O momento em que a palavra se faz carne, habita entre nós. O momento em que o Espírito agora do Senhor entra em ação, conduzindo, trabalhando de uma maneira muito diferente, onde nós conhecemos como a plenitude, pleroma, a plenitude dos tempos. Então, o Evangelho de Mateus descortina para nós exatamente essa dimensão, de modo breve, algo que acontecerá no futuro. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a parousia do Filho do Homem. E esse será como nos dias de Noé. Olha aqui a referência. Mateus, aliás, Mateus é um dos livros que mais cita o Antigo Testamento, 28 capítulos, que faz 55 citações diretas do Antigo Testamento. Como nos dias de Noé, que todo mundo foi salvo, não foi assim? O universalismo soteriológico, aliás, isso é estranho às páginas da palavra, das Sagradas Escrituras. Não, nos dias de Noé, o que aconteceu? Muita gente pereceu quando veio o dilúvio, versículo 39, e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E o que é interessante na gramática grega é que o tempo futuro sempre está flexionado no indicativo. Sabe o que significa isso? Que de fato isso acontecerá. E a gente precisa de uma fé simples para crer nisso. Portanto, a vinda, o retorno daquele que foi o cumprimento do Messias já presente, agora nós temos uma outra predição, que ele voltará, e quando ele voltar, aí sim nós teremos
uma dimensão apocalíptica, final. Então veja, como é que a gente sabe que isso acontecerá? Ele simplesmente jogou palha no vento? Não, ele deixou registrado algumas questões interessantes, ou seja, naquela semana em que Jesus estava com seus discípulos, aquilo foi marcada, aquela semana foi marcada, aquele tempo foi marcado por revelações surpreendentes. Imagina Jesus falando de maneira intensa: o templo será destruído, as calamidades virão, o sofrimento acontecerá, as pessoas sentirão dor, haverá grande tribulação. Que pregação legal, né? Você não ouve um glória a Deus numa pregação dessa. Não dá nem para falar toma posse, né, meu irmão? Você percebe que esse relato de Jesus aqui, escatológico, contempla um progresso de kairos, de eventos que virão, que acontecerão antes da inevitável vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui, eu coloco para vocês aqui, pelo menos 3 elementos: o processo histórico, a propagação, a proclamação, querigma. Você está envolvido, porque está profetizado a respeito da tua vida, isso é um mistério, já revelado inclusive. E o desfecho histórico. Então, quando nós pensamos no processo histórico, está escrito o quê? Está escrito aquilo que Jesus disse para todos nós, em alto e bom som. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Vejam que vocês não se assustem, que não entre paura, medo, phobos, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Vocês serão atribulados, vocês vão ser mortos, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E o que é interessante é que quando você segue a história, e por isso que um expositor das Sagradas Escrituras deve sim conhecer muito bem a história, e nós devemos nos apegar aos nossos professores de história, porque sim, nós precisamos aprender com os registros. E quando nós voltamos então na história, nós vemos exatamente cada um desses elementos já acontecendo na sequência. Quando eu falo de falsos profetas, você já começa a imaginar nos dias atuais. Está certo, por quê? Porque é sempre presente. Porque é sempre presente. Eu sei que para você o presente é o agora. Mas o agora é que daqui a pouquinho ficará apenas um registro, uma memória na sua mente. Então esses falsos profetas vieram após a subida de Jesus nos céus. Já começam a aparecer os pseudos profetas, os pseudos didáscalos, os pseudos poimenes. As pessoas que passaram a pregar aquilo que lhe vinha à cabeça, que é exatamente o caminho que nós nunca devemos fazer enquanto expositores. Você não cria uma tese e vai para o texto para santificar e para cristianizar a sua tese, que é o que mais acontece nos nossos dias. Isso é chamado de falso, isso é pseudo. Por que é falso profeta? Porque são aqueles que se apresentam como os profetas, os pastores, os apóstolos de Jesus Cristo.
Mas eles não são por quê? Porque eles não estão envolvidos nem com Jesus e nem com a sua palavra. Aliás, quando Jesus disse, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, ele fala exatamente para essas pessoas que dizem, Senhor, mas em teu nome. E aí ele usa uma expressão para a iniquidade, que é a palavra anomia. Na língua grega, o A privativo. Aquele que não quer saber. Aquele que é descuidado, aquele que é sujo no relacionamento com as Sagradas Escrituras. Falso profeta. E esses já vieram em seguida, tanto que quando nós estudamos as epístolas do Novo Testamento, nós sabemos que uma das questões sérias são as heresias que vêm por meio de alguém. Os conflitos que vieram à tona depois de 40 anos, o Império Romano começa a enfrentar revoluções, e isso vem acontecendo até o dia de hoje. Por quê? Porque a tensão sempre acontece no presente. E quando é o presente? O presente é o presente do evento. A realidade dos terremotos, que logo em seguida, 30 anos depois do Senhor Jesus Cristo, o vulcão Vesúvio, que vocês já ouviram falar bastante disso, explodiu e destruiu a cidade de Pompeia. Então não é uma coisa meramente atual, né? Que a gente fica alarmado, né? Com os falsos profetas, né? Eu sou o Senhor Jesus Cristo. Jesus homem, tem um monte de gente fazendo esse tipo de coisa, mas isso sempre foi assim, logo após o evento do Novo Testamento. Propagação de epidemias. Vocês sabem que na Baixa Idade Média, ou a Idade Negra da Idade Média, a peste negra, a peste de sífilis, matou metade da Europa. E agora nós nós passamos pela história com a pandemia do Covid. Perseguição aos discípulos, já logo em seguida, alguns anos depois de Jesus falar isso, especificamente no dia 19 de julho do ano 64, o imperador Nero, articulando de uma maneira cruel, passa a perseguir os cristãos, que são mortos nas arenas. Isso continua acontecendo até os dias atuais. Sim, irmãos, tem lugares onde os cristãos foram fechados nas suas igrejas, fechados de fora para dentro, e aqueles homens, aqueles perseguidores, colocaram fogo. Homens, mulheres e crianças foram queimados vivos. Eu estou falando de alguns anos. Então, desde sempre nós tivemos e nós temos a perseguição. Portanto, o que é que nós temos de sinal? Todos estes, que começam a acontecer no momento em que Jesus proclama a sua palavra. Segundo sinal importante, é especificamente algo conectado comigo e com você. Tem a ver com a gente. A pregação querigma do Evangelho, onde a parousia acontecerá após o alcance total e completo da graça do Senhor, que alcança o que Deus quer alcançar. Eu sei que nós temos muitas vontades, mas não é bem a nossa vontade que tem que ser feita, é a vontade do nosso Deus. Será pregado este Evangelho, está lá em cima, ó, será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, aí então, verá o fim. Portanto, nós temos, consequentemente, um desfecho sem paralelo na história. Sinais especiais que serão vistos por todos, diz a palavra do Senhor. Sol, lua ou as estrelas, os astros vão sofrer um cataclismo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol
escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quando é que isso vai acontecer, Marcos, que eu preciso me preparar? Diz o texto de Mateus 24, 39 o seguinte, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjo do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Mas uma coisa nós sabemos que há algo acontecendo já, que o poder e a graça do Senhor em ressuscitar pessoas mortas, como disse Paulo, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E o que é interessante é você entender que essa vida que nós vivemos aqui agora está nessa tensão, porque o próprio Paulo dirá, nesse mesmo capítulo, numa estrutura extraordinária, como ele constrói no grego. São 3 ações que praticamente estão conectadas, unidas numa só. Ele vivificou com Cristo, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, tendo nos ressuscitado. Então é dar vida, ressuscitar e nos fazer assentar nas regiões celestiais. Isso é um mistério revelado apenas àqueles que passam pela experiência do novo nascimento. Em outras palavras, nós estamos com um pé na eternidade. O problema é que falta consciência, falta fé simples para crer nisso. A realidade de uma morte coletiva, mas a realidade também agora de uma experiência já da eternidade. Mas ainda não. Por isso que nós temos essa tensão do já e o ainda não. Então quando Paulo abre a sua doxologia de Efésios, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que ele diz? Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos, onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lógica é muito simples no Novo Testamento. Uma pessoa salva é uma pessoa que passou pela experiência do novo nascimento. Ela foi gerada. Ela foi inserida no corpo de Cristo. Paulo dirá que a cabeça é Cristo e não o pastor da igreja, né? Então onde nós estamos em Cristo e onde Cristo está, ali nós estaremos. Esta é a dimensão daqueles que estão em Cristo. Por isso, a integridade do ser está exatamente na dimensão da consciência de que não apenas me foi dado vida, porque eu não me dei vida, mas muito mais do que isso, me foi dado o poder da ressurreição, a ponto de me colocar agora na eternidade diante e na presença, num relacionamento orgânico, porque é isso que é a igreja, relacionamento orgânico com a cabeça que é Cristo. Mas nós continuamos vivendo numa luta, quando Paulo diz que nós estamos numa luta, uma tensão, outra tensão, né? Catar, aquela preposição que media 2 elementos, né? Sarx e pneuma. Pneuma, catar, sarx, né? A carne milita contra o espírito contra a carne. Isso é uma tensão cruel algumas vezes. E nessa dimensão, nessa luta, nós temos a consciência, eu estou com Cristo, mas ainda estou sob a presença sistêmica dessa maldade, dessa crueldade. Por isso que Paulo dirá, então deixa eu colocar uma esperança no teu coração. A nossa pátria está nos céus, pátria celestial, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Este transformará esse corpo aqui. Por isso que a ressurreição não é apenas da alma, né? A parte imaterial, como os docéticos e os gnósticos entendiam, né? As almas vêm para frente, o corpo fica lá, vem só o espírito, né? O
ser é integral, o ser que ressuscita. Se a nossa pátria, ela é pátria celestial, há algo interessante a respeito daquele dia, que segue na mesma esteira daquilo que a Suzy falou, que é o dia do Senhor, que na verdade é o juízo inevitável que todos nós passaremos, e isso deve fazer diferença na maneira como eu vivo hoje. Mas não é porque a gente tem medo, não, não é terrorismo, não, é revelação, é diferente. Posso, lógico, transformar esse discurso no discurso opressivo, mas não é essa ideia, e nunca foi essa ideia do Novo Testamento, nem do Senhor Jesus. O acerto de contas, na verdade, é inevitável, inclusive na nossa própria existência. A gente tem que fechar a conta. Quem trabalha aqui com planejamento e organização sabe o que eu estou falando. E não há distinção aqui se são boas ou más obras, a questão não é essa aqui. O Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então você tem que tomar cuidado, e eu também. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, porque nós estamos nessa tensão. Mais do que isso, né? Olha só, essa distinção entre pessoas, e Jesus vai dizer, olha, eu digo a vocês algo sério, toda palavra frívola que vocês proferirem aos homens, vocês terão que dar conta dela no dia do juízo, porque pelas tuas palavras você será justificado, e pelas tuas palavras você será condenado. Rema, argon. Rema, palavra argon, que significa o quê? Declarações ociosas. Expressão para a qual uma pessoa dá pouca atenção. Ou seja, gente que fala com implicação social destrutiva, gente que não toma cuidado com o que diz, gente descuidada no sermão, gente que não se prepara. Ora, se a propagação do Evangelho tem a ver com a gente, nós temos que proclamar e pregar a palavra, como Paulo diz, e não as nossas teses. Para pregar a palavra, nós precisamos primeiro ouvir o texto, dedicar tempo de qualidade, devoção, coração quebrantado ao Senhor. Portanto, fui a mais, como é que eu volto agora? Aqui. Portanto, há sim uma recompensa que precisa ser colocada com o texto aqui. A fidelidade é recompensada com maior responsabilidade, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará uns dos outros, como pastor que separa ovelhas e cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. E claro que isso implica no quê? Implica no destino eterno. Algo que a gente não pode perder de vista é que, de fato, há uma dimensão completamente alheia às nossas competências cognitivas, onde nós viveremos de maneira permanente e de maneira eterna. Como será o tempo lá? Não temos a mínima ideia. Algo nós sabemos, que nós, sim, iremos comparecer diante do tribunal do Senhor, como diz o texto de Coríntios, 2 Coríntios 5:10, com algo diferente
daqueles que não passaram pela experiência do novo nascimento, que é o sangue do Cordeiro que está sobre cada um de nós. E aí sim, há alguns pontos interessantes aqui. As recompensas, conforme aquilo que você faz na vida. Então, veja, há de uma certa forma algumas condições que a gente chama, ou nós colocamos dentro do processo da tensão soteriológica, que é a santificação, sem a qual? Parcialmente, situações e bênçãos que você recebe já. Efetivas no dia do juízo. Mais do que isso, elementos essenciais, recursos que já estão à sua disposição, se você os utiliza ou não. Possivelmente muitos cristãos têm os seus recursos à sua disposição, mas não estão utilizando. Portanto, a nossa vida, guardada no Senhor Jesus Cristo, é uma vida em constante crescimento. A preocupação do Novo Testamento, tanto de Jesus quanto de Paulo, é que os cristãos alcancem maturidade no seu momento, no seu presente, tomando cuidado com aquilo que fala, com aquilo que proclama, principalmente no que diz respeito à palavra do Senhor. Cuidado, se prepare, você não tem obrigação, ninguém está colocando uma arma na tua cabeça para que você pregue, para que você faça a obra, para que você proclame, mas se você faz esse tipo de atividade, faça com excelência, por favor, se prepare, aprenda a interpretar o texto de acordo com os princípios que o próprio texto diz. Tenha uma vida de devoção, se incline diante do Senhor, aproveite o tempo, porque Ele lhe foi dado como presente. Sim, irmãos, nós não temos ideia do que pode acontecer daqui a 5 minutos, mas nós temos consciência de como é que você vai manter a tua relação saudável com o teu Deus, em nome de Jesus, amém.